Olá, meus amigos, estou de volta aqui no nosso canal e hoje eu vou falar a respeito do álcool e cérebro, tá? Em primeiro lugar, queria agradecer aí, eu realmente fiquei um tempo sem fazer os vídeos e aí recebi vários pedidos para que voltasse, então agradecer e pedir desde já que você então, se você gosta, dá o seu like no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, né? Clica, né, no sininho aí para que você receba a notificação quando tiver um vídeo novo. Bom, vamos lá. Então, o álcool, ele é um grande personagem da história humana desde sempre, né? E ele tem aí uma série de tabus, uma série de coisas envolvidas, né? Então, o que é o álcool, né? O etanol, né? O etanol, ele tem um efeito cerebral bastante interessante, né? O efeito cerebral dele, basicamente, ele age em uma balança que a gente tem dentro do nosso cérebro, que é praticamente onde todas as funções cerebrais são realizadas, que é a balança entre a atividade, a agitação, a excitação e o relaxamento, né? Então toda a nossa atividade cerebral é baseada nessa dicotomia, nessa balança. Em momentos em que você tem que estar mais agitado, em que você tem que estar lutando para realizar, às vezes até para sobreviver, e momentos em que você tem que estar relaxado, para que você tenha um equilíbrio e um bom funcionamento, ou melhor funcionamento cerebral possível. Bom, ele age de duas maneiras. Por um lado, ele ativa uma substância que chama GABA. O GABA é o ácido amino gama butírico, tá? Ele é um neurotransmissor depressor do sistema nervoso central. Então ele ativa o GABA e ele inibe o glutamato. O glutamato é um outro neurotransmissor que é responsável pela excitação do cérebro, né? Então, quando ele faz isso, você toma uma pequena quantidade de álcool, né? Ele vai começar a função depressora do sistema nervoso central. E por onde ele começa? Ele começa justamente pela região pré-frontal, que a gente chama, né? Então, a região pré-frontal é a região relacionada às suas atividades sociais, à sua percepção social. E é por isso que o primeiro efeito do álcool é um efeito de desinibição. Então, como você inibe a região pré-frontal, que é a região que está constantemente julgando, avaliando, vendo se você está adequado socialmente, né? Porque o objetivo da região pré-frontal é que você realize a principal necessidade do ser humano, que é o pertencimento. É o pertencimento às tribos, né? Claro que hoje em dia as tribos a gente está falando das famílias, do trabalho onde você está, do seu grupo de amigos. Então, quando ela inibe essa região pré-frontal, você fica mais relaxado. Você não fica tão preocupado com a opinião dos outros. Você fica um pouco mais quem você é na essência, né? Porque essa região pré-frontal, ela veio justamente para permitir que você module os seus desejos internos e como você vai manifestar eles, né? Então, essa sensação causa uma sensação de bem-estar, relaxamento, tranquilidade. Ao mesmo tempo, ele vai lá e ele diminui o glutamato. Então, aquela ansiedade, aquela coisa pilhada, aquela série de preocupações do dia a dia, elas diminuem. Você experimenta aquele momento inicial do álcool, que é esse momento de relaxamento e de desinibição. Depois você entra numa fase de excitação, em que essa depressão do sistema nervoso central começa a causar justamente uma alteração das funções cognitivas como um todo. Então você começa a ter uma dificuldade de resolução de problemas, você começa a ter uma dificuldade na tomada de decisões, né?
Você depois entra numa fase de confusão mental, porque você já não consegue acessar todo o seu encéfalo, porque ele está muito inibido, né? Como se regiões do cérebro começassem a dormir e descansar, né? E você começa a entrar numa fase, nas fases subsequentes, que são a fase do torpor, depois a fase do coma e pode chegar até uma fase da inibição da região respiratória e a pessoa ir a óbito pela quantidade de álcool que ela ingere, né? Não preciso nem dizer que desde das fases iniciais, como é um depressor do sistema nervoso central, ela realmente leva a uma alteração do reflexo. É por isso que tem tantas leis que impedem a direção junto com o álcool, porque é imediata a diminuição dos reflexos, porque ela é um inibidor do sistema nervoso central. Tá? Bom, as principais doenças decorrentes do uso do álcool, em primeiro lugar, a gente tem a chamada síndrome amnéstica, né? Aquela famosa, eu me esqueci tudo o que aconteceu ontem. Né? Pode ser uma bela desculpa, né? Mas ela é real, né? Especialmente quando você tem um impacto de uma grande quantidade de álcool de uma vez no sistema nervoso central. Isso acontece mais facilmente, primeiro, se você não tem tolerância ao álcool, então se você não é uma pessoa habituada. Em segundo lugar, se você está de estômago vazio. E se você bebe álcool em grande quantidade naquela ocasião e de alta quantidade, alta porcentagem alcoólica, né? E aí você vai ter uma inibição das regiões que armazenam a memória. E aí você realmente vai ter apagões, vai ter esquecimento do que aconteceu, pode se esquecer até de uma noite inteira. Então a síndrome amnésica, ela é uma realidade, ela existe. E se você experimentou uma síndrome amnéstica, é possível que você tenha alguns constrangimentos, porque além de você não lembrar, você estava absolutamente desinibido, né? Então você não estava seguindo nenhuma regra social, você estava absolutamente fazendo tudo que lhe dava na telha, né? Então isso pode ser perigoso, tá? Outras doenças decorrentes do uso do álcool são as decorrentes do uso do álcool cronicamente, né? Então a principal delas a gente chama de síndrome de Wernicke-Korsakoff, né? Que é pelo uso crônico do álcool, né? Na região do cérebro, ela leva a uma deficiência de uma vitamina que chama piridoxina. 80% dos bebedores crônicos têm deficiência de piridoxina. E a piridoxina é uma vitamina essencial para a formação da memória. Então essa pessoa, ela começa a evoluir com um quadro que se assemelha a uma demência. Além do esquecimento, ela tem uma alteração motora, tem uma fala meio lentificada, mole, né? Tem uma alteração do equilíbrio, tudo pela deficiência dessa vitamina, da piridoxina, né? E aí ela pode evoluir com a chamada síndrome de Korsakoff. Apesar dela ser uma síndrome grave, bastante triste, ela tem o lado dela cômico. Porque a síndrome de Korsakoff, ela cursa com uma coisa que chama confabulação. Então, o paciente ele não se lembra, porque ele, né, não conseguiu armazenar aquela memória pela deficiência da B1, e ele confabula, ele cria. Então você pergunta para ele, o que você tomou de café da manhã hoje? Ele vai lhe responder alguma coisa. E inventou tudo. Então isso cria algumas situações, do ponto de vista clínico, bastante curiosas, né? Síndrome de Wernicke-Korsakoff essa. Tem outras alterações do sistema nervoso central. Você tem as deficiências de vitamina B12, que podem dar alteração visual, alteração de força, de sensibilidade, de equilíbrio, né? Que é da cianocobalamina, uma outra vitamina que pode estar deficiente, né? E tem uma coisa interessante que acontece também, que é a chamada síndrome de abstinência. Por que acontece a síndrome de abstinência? Por que acontece a resistência ao álcool, que são coisas ligadas, né? Porque você, conforme começa a estimular muito o GABA e a inibir muito o glutamato, o seu cérebro ele tende a te colocar naquela balança de novo. Então ele faz o quê? Ele começa a produzir menos GABA e a produzir mais glutamato.
Então você fica num estado normal, menos relaxado e mais excitatório. E aí você vai ter uma agitação intensa sem a presença do álcool e você pode ter inclusive convulsões, porque fica muito excitado o sistema nervoso central, tem um curto-circuito e o paciente vai evoluir com convulsões. E é por isso também que a pessoa tem resistência ao álcool, porque ela começa a ter menos receptores de GABA no cérebro. O cérebro começa a perceber que está tendo muito daquilo e fala, não preciso de tanto. Põe menos receptor. E aí você vai lá e coloca mais álcool no sistema nervoso central. Então isso vai causando a resistência ao álcool. Você precisa de uma dose maior do que antes para você poder se manter, né, para você ter aquele efeito daquela substância. Né? Então, além de você ter que pagar mais caro quando você vai no bar, você vai ter também uma alteração dos seus neurotransmissores, que está te levando a uma alteração química do seu organismo, do seu cérebro. Tá? Bom, apesar de todas essas questões que eu trouxe, né, eu não sou um médico que condeno o álcool, que sou contra o álcool. Eu vejo que o álcool ele tem o seu papel, né, desde o início dos primórdios do ser humano. Desde todas as culturas a gente avaliar, você tem uma formulação alcoólica que, na maioria das vezes, foi usada como um medicamento. Eu digo que foi o primeiro calmante que foi usado no mundo, foi o álcool. Né? Então, como é que você poderia aplacar o incômodo e a ansiedade, né, de pessoas que, por exemplo, participaram de uma guerra ou de que tiveram alguma situação muito difícil? Né? Naquela época só existia o álcool. Né? Hoje você tem tratamento, você tem medicamentos. Né? Então, uma coisa muito importante é que nunca se use o álcool como algo para combater a ansiedade. Porque você tem tratamentos que têm muito menos efeitos colaterais, né? E que têm uma eficácia maior. Então nunca use ele para combater estresse e ansiedade, porque isso vai levar a esse escalonamento e uma série de problemas. Mas como um elemento social que vai te dar um relaxamento naquele momento de risada, de brincadeira, né? E sem que você vá escalone essas outras fases, né? Para que você chegue nessa fase aí comatosa, confusão mental, dificuldade de tomada de decisão, né? Isso pode trazer alguns prejuízos. Né? Então, o resumo desse vídeo de hoje é justamente o que a gente vê aí nas televisões. Né? Então, beba com responsabilidade, tenha esse entendimento, tenha essa percepção. Isso pode ser algo divertido, isso pode ser algo que vai te levar para um momento agradável, de relaxamento com os amigos, com a família. Né? Isso não pode ser uma fuga, porque tem coisas mais eficazes que a gente tem para tratamento de ansiedade, de depressão hoje. Né? E usufrua do que isso tem de bom. Usufrua do que isso tem de bom. Né? E uma outra coisa, se você percebe que você está tendo essa necessidade, né? De repente vale a pena você avaliar se a sua balança de relaxamento e de excitação, ela anda um pouco desregulada. E de repente você pode lançar mão também de outras atividades que você pode fazer, por exemplo, ao longo do seu dia, sem interferir na sua capacidade cognitiva, como a meditação, por exemplo, e você relaxa, regula a sua balança, né, ao longo do dia. Certo? Bom, esse era o vídeo que eu tinha para falar hoje, tá? Então, mais uma vez, se você quiser, compartilha, assina o canal, dê o seu like, isso vai ajudar a gente bastante a manter o canal. Um abraço e até a próxima.